Olá pessoal, resolvi aqui a questão 2 da prova amarela de 2019. É uma questão de cálculo diferencial, que envolve também conceitos de geometria analítica e que é muito interessante em sua construção, mas que foi anulada no dia. Ela foi anulada porque estava com esse erro de impressão aqui. Aqui ele fala da derivada de f em relação a y, aqui deveria ser a derivada de f em relação a x, mas teve um erro de impressão que acabou fazendo com que a questão fosse anulada. Eu mantive aqui nas soluções porque se trata de uma questão muito interessante que envolve bastantes conceitos. A sua correta resolução, como saiu no gabarito inicial. Então vamos lá. A questão diz o seguinte. A função f de R2 em R. De cara, quando você começa a ler essa questão, você tem que olhar para isso aqui e já ter uma noção do que é que você vai ter que trabalhar com. O que é uma função de R2 em R? De maneira bem simples, é uma função que pega pontos do plano XY, gente, aqui o plano XY, e associa a pontos desse plano, aqui o ponto XY, ela associa pontos no eixo Z. Pega esse ponto XY e joga no ponto Z. A gente vai ter uma triordenada aqui F, XY, de modo que a gente pode chamar essa função F, XY, de Z. Okay? Ela pega pontos do R2 e associa aos reais, uma coordenada só. E o conjunto de todos os pontos aqui desse plano, quando são submetidos à função f, que são jogados no eixo z, todos eles vão ser jogados no eixo z, eles formam o que a gente chama de superfície. E aqui eu desenhei uma superfície genérica, sem nenhum tipo de especificidade. Essa superfície é o resultado da aplicação de f sobre todos os pontos x e y de interesse. Okay? Então você tem que ter em mente já de cara que eu estou trabalhando com uma superfície. Em seguida, a questão fala que essa função f de R2 em R tem derivadas parciais contínuas em R2, isso aqui a gente vai puxar mais para frente, e que o conjunto C dos pontos x e y pertencentes ao R2, tal que f de x e y igual a 1, é uma curva que passa pelo ponto 1, 2. Então, vamos ter que traduzir isso aqui. Vamos primeiro focar nesse conjunto C. O que é esse conjunto C? Em outras palavras, o conjunto C dos pontos x e y pertencentes ao R2, tal que f de x e y igual a 1, é um subconjunto dessa superfície. É o que? É você pegar os pontos x e y do plano, que quando jogados em f, são associados unicamente ao valor z igual a 1. Ele também já dá uma informação para a gente que esse subconjunto forma uma curva. Ou seja, isso nada mais é do que pegar uma curva de nível. É pegar os pontos x e y, que são, quando jogados em f, são levados em 1. Em outras palavras, geometricamente falando, é você pegar a sua mesma superfície, vou tentar redesenhá-la aqui, você pegar a sua mesma superfície e fatiá-la com o plano z igual a 1, ou f de x y igual a 1. Ao fatiar, ao interceptar essa sua superfície com o plano z igual a 1, você vai obter aqui uma curva, que é justamente chamada de curva f de x y igual a 1. Ou seja, o conjunto dos pontos x e y que quando aplicados em f são levados em 1. Certo? E a gente pode vir aqui, para ficar mais bem claro, como o próprio enunciado já nos disse que se trata de uma curva, desenhar aqui no plano XY, pegar essa curva que apareceu aqui, projetar no plano XY, a gente desenhando aqui, a gente vai ter uma coisa mais ou menos aqui assim. Ok? Essa seria justamente a nossa curva f de xy igual a 1 projetada no plano XY. E ele diz que essa curva passa pelo ponto 1, 2. Ou seja, o ponto 1
2, né, que mais ou menos aqui, é um ponto no qual essa curva passa e vai ser exatamente o ponto de interesse da questão. Ok? Então até agora a gente já abstraiu bastante coisa da questão, né? Que ela inclusive prossegue dizendo que se a derivada de f em relação a x calculada nesse ponto 1, 2 é igual a menos 1, e a derivada de f em relação a y calculada nesse ponto 1, 2 é igual a 2, né? Então a equação da reta tangente C em 1, 2 é. Então ele está dando as derivadas parciais dessa curva nesse ponto, né? E aí, por isso que ele utilizou essa informação aqui, derivadas parciais contínuas, porque se essas derivadas parciais não fossem contínuas, ou seja, se elas tivessem bicos ou descontinuidades, né, não seria possível escrever a equação dessa reta tangente, né, por questões aí de mais rigor. Mas o que ele está dando aqui ao fornecer, né, a derivada parcial da função f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y? A gente sabe, né, aqui eu vou chamar de ponto 3, que o vetor gradiente, opção f, no ponto x, y, é igual a um vetor constituído pelas derivadas de f em relação a x, no ponto x, y, e a derivada de f em relação a y no ponto x, y. Ou seja, é um vetor cujas componentes são as derivadas da função em questão em relação a x e em relação a y. Ok? E esse vetor tem uma característica muito interessante de ser o vetor diretor da reta tangente. Isso é muito intuitivo, né? Porque a gente aprende lá que derivada é a inclinação da reta tangente, né? Trazendo para o contexto de função de mais de uma variável, o vetor gradiente, cujos componentes são as derivadas parciais, vai ser um vetor que dá a direção da reta tangente para a função em questão. Então aqui a gente já entra, ó, reta tangente no ponto de interesse da questão. Então, falando de uma forma mais direta, o que é que acontece com esse vetor gradiente aqui? A gente vai pegar só esse trechinho aqui, vai dar um zoom, né? Vai dar um zoom nele. Que eu vou desenhar aqui com um pouco mais de detalhe. A gente vai ter aqui a mesma curva, né? Mesma curva. Nesse ponto aqui, que é o ponto 1, 2, ok? Ponto 1, 2. E eu tenho, né, que a reta tangente a esse ponto, a reta aqui assim, ok? E essa informação aqui me diz que o vetor que dá a direção dessa reta, né, o vetor V, calculado aqui no ponto 1, 2, né, vai ser quem? Vai ser, de acordo com os dados fornecidos na questão, coordenada x menos 1, coordenada y 2. Então aqui vai ser menos 1, 2. Pode ver que eu desenhei corretamente aqui, porque coordenada x menos 1, ou seja, aponta para a esquerda, coordenada y2, ou seja, aponta para cima, né? E aqui a inclinação, o tamanho, o comprimento vertical dele, né, deveria ser ligeiramente maior que o horizontal. Então, é mais ou menos uma coisa aqui, mais aqui assim. Mas enfim, dá para compreender que foi desenhado corretamente. Então, o que é que a gente tem de informação aqui agora para construir essa reta tangente AC no ponto 1, 2, que é o interesse da questão? Eu tenho um ponto de origem dessa reta, que seria o ponto 1, 2, né? É um ponto que eu sei que a reta passa nele, né? E tenho um vetor diretor, que é menos 1 e 2. Como é que eu construo a equação dessa reta? Raciocine comigo aqui, rapidamente. Mesmo que você não tivesse a noção de como construir essa equação, com um pouco de raciocínio você conseguiria identificar. Imagina que essa aqui seja a reta tangente à curva, certo? Eu sei que ela passa num certo ponto aqui, que a gente chamou de P0 igual a 1, 2. Quero saber como eu posso
associar todos os pontos P igual a XY nessa reta, que estão sobre essa reta. Né? Eu sei que eu posso construir um vetor entre P0 e P simplesmente pela diferença. Chama esse vetor R, né? R como sendo a diferença entre P e P0. Né? A gente aprende isso em geometria analítica. O vetor entre dois pontos, a diferença do ponto final menos o ponto inicial. As coordenadas dele. Né? Mas eu sei também que outra forma de eu escrever esse vetor que liga esses dois pontos, o ponto de origem da reta e outro ponto sobre a reta, outra forma de escrever é pegar o vetor diretor V e esticar ele. Como é que eu estico um vetor? Eu pego esse vetor e multiplico por um escalar t qualquer. Né? Então, dessas relações aqui, a gente sabe que a equação da reta pode ser simplesmente escrita como P menos P0 igual a t dentro do vetor diretor, onde t é um escalar qualquer. Isso aqui é o que a gente chama de equação paramétrica da reta, e é isso que vai fazer com que a gente resolva a questão em definitivo agora. Aplicando essa equação, o que a gente vai ter aqui? O ponto P, que é um ponto genérico dessa reta XY, menos o ponto P0, que é 1, 2, é igual a um escalar t, vezes o vetor diretor, que é menos 1, 2. Se a gente efetuar esse cálculo aqui, a gente vai ver que, passando esse outro lado, esse ponto para o outro lado positivo, né? XY é igual a 1, 2, né? Mais, aí o t multiplicou aqui dentro, né? Então fica menos t, vírgula 2t. E agora aqui a gente pode separar em variáveis. A gente fica com duas. X, né? Em coordenadas, perdão, separar por coordenadas. X vai ser igual a 1 menos t. 1 menos t. E y vai ser igual a 2 mais 2t. A gente fica com um sistema de duas equações aqui, simples e resolvido. A gente pode isolar t nessa de cima e jogar na de baixo. T passa para cá positivo, o x passa para cá negativo, então a gente fica aqui t é igual a 1 menos x. Aí pega esse valor de t, joga aqui dentro, a gente fica com o quê? Com y igual a 2 mais 2 vezes 1 menos x. Ou seja, y igual a 2 mais 2 menos 2x. Ou seja, y igual a 4 menos 2x. Essa é a equação da reta tangente ao ponto 1, 2 da curva de nível de f de xy igual a 1. Né? Que, comparando com as alternativas, né, a resposta certa seria, né, letra A. Então é isso. É uma recomendação final. Né? Esse procedimento que eu fiz aqui é para caso você na prova não lembrasse como é que é a equação. Mas agora que você já viu, sugiro decorar isso aqui. É muito mais rápido. Né? Reta tangente, né, a uma curva em função de várias variáveis. Simples assim.